Dionísio, assim, vocês estavam falando da questão, o Altair estava falando da questão das negativas do Michael, né? É, e o doutor Fábio estava falando para a gente aqui, a gente também conversando com os policiais, e para a polícia, todas, sem exceção, viu? Todas as linhas de investigação até agora, é como se a polícia estivesse tentando seguir diversas linhas de investigação para ver se o Michael não aparece em nenhuma delas. Mas não tem jeito, todas as linhas de investigação têm o Michael. É como se ele não conseguisse se livrar de uma mentira que ele está contando. E ele realmente não está se livrando, né? Tanto é que está preso, né? Exatamente. Se a polícia trabalhar com uma linha de investigação de uma facção criminosa, com o envolvimento de uma facção criminosa, o Michael está nessa cena porque tentaram colocar isso na conta de uma facção criminosa e leva ele a essa participação. Se a polícia trabalhar com uma linha de investigação em relação à psicopatia, também, ante tudo aquele que nós já falávamos aqui. Se partir por uma linha de investigação que ele fez isso, atrelado com outras pessoas que não são faccionadas, que são conhecidos dele, há também a comprovação, porque de fato essas pessoas já deram depoimento. Dizendo, né? Tudo que ele disse. E já disseram que conheciam umas às outras. Lembrando que hoje nós estamos aqui na delegacia de Cajamar e até o local onde a Vitória mora, que é praticamente o local onde ela foi arrebatada, nós temos uma distância de 30 minutos de carro. Então é uma região afastada, embora a região seja muito extensa, acho que mais de 9 milhões de metros quadrados, a região habitada ali é uma região muito pequena, de pessoas que moram naquela região há muito tempo. A Vitória, por exemplo, o pai dela me disse, eu moro aqui há 20 anos. Então, ele pode, em relação às outras pessoas, aos outros averiguados que foram trazidos para cá, Dionísio, ele pode não ser o melhor amigo, até aí então ok, mas todo mundo se conhece. Fato é, comprovadamente todas as pessoas se conhecem. Uma das contradições dele, acho que a principal, na minha concepção, na minha visão, foi o fato dele dizer que no dia do desaparecimento dela, ele estava com a esposa. E aí a esposa, quando ouvida, disse, não, ele não estava comigo, eu estava na casa da minha mãe. Então, isso foi um depoimento muito importante, porque é a própria esposa dele que poderia sim ter saído em defesa dele, poderia ter dito, não, claro, óbvio, ele estava comigo. Não, ela foi muito categórica em dizer, não, ele não estava comigo. Naquele momento, ele teve a opção de contar a verdade, como por exemplo, olha, eu não estava com a minha esposa, mas eu estava com uma outra pessoa. Ele teve a oportunidade, naquele momento, de contar, de dar a versão dele. Aí ele faz a opção de mentir. E aí seguiu com várias mentiras e isso agravou a situação dele e hoje encontra-se preso, Dionísio. Doutor Fábio. Dionísio, Altair, um outro detalhe rapidinho aqui, importante, muito interessante, rapidinho, Dionísio, a respeito do depoimento do motorista do ônibus, que disse que viu a Vitória descendo sozinha do ônibus. E justamente num local que é ali perto da casa dela, na região que não tem câmeras. Ou seja, onde tinha monitoramento, tinha pessoas. A gente mostrou pessoas que entraram no ônibus com ela, outros dois rapazes, que ela inclusive falou para a amiga dela que entraram no ônibus. Mas quando ela desceu na região da casa dela, que é uma região que não tem câmeras de monitoramento, ou seja, é como se a pessoa tivesse esperado ela chegar no local onde não teria provas contra essa pessoa, para essa pessoa, então, pegar a Vitória e levar para onde quisesse levar. É mais ou menos isso, é mais ou menos esse raciocínio que a polícia segue. Essa é a dinâmica. A polícia trabalha com a questão do antes e o durante para chegar do depois. Comprovadamente, naquele dia, ela falou com diversas pessoas. Comprovadamente, naquele dia, ela falou com o pai, conversou com o pai. Eu tive acesso, o pai me mostrou o telefone dele, conversa diária de pai com filha. Naquele dia ela manda uma foto para ele, salvo engano, foi naquele dia do almoço, que ela estava almoçando no shopping. Ele diz alguma coisa a respeito do carro que estava quebrado, olha, a peça não chegou, então, portanto, hoje eu não consigo te buscar. Mais tarde ele pergunta para ela, você vai vir para casa ou vai ir para casa da Verônica? Verônica é a irmã dela, que mora próximo do local onde ela trabalhava. E ela diz numa mensagem escrita, não, eu vou para casa. O pai pede para ela tomar cuidado, ou seja, ela estava certo que ele não iria buscá-la por conta do carro dele que estava quebrado. Agora, do local onde ela descia até a casa são 980 metros, um trajeto que a pé seguramente ela levaria aí por volta de 20 a 25 minutos.
Quando ela desce, o motorista foi categórico em dizer, não, quando ela desceu, eu olhei para o retrovisor, não tinha absolutamente ninguém. Então, por que a gente acredita numa premeditação? Porque tinha vários locais, primeira questão do dia, que o carro do pai estava quebrado. É uma informação, além de muito pontual, é uma informação muito pessoal. Só alguém que tinha conhecimento naquela região e da casa onde ela morava, para saber que o pai não estava com o carro funcionando e, consequentemente, ele não iria conseguir buscá-la. Então, essa pessoa, com certeza, escolheu e aí corrobora com a questão das fotos que vieram. Ele sabia, estava seguindo ela nas redes sociais e naquele dia, ainda no ponto de ônibus, na frente do shopping onde ela trabalhava, ela faz uma postagem e diz: bora para casa que amanhã tem mais. Salvo engano, 23h20. E aí, consequentemente, ele conhecendo a região, sabia que por volta de 30 a 40 minutos, ela desceria naquele local sozinha e iria para casa sozinha, porque provavelmente tinha acesso à informação de que o carro do pai estava quebrado. Então, juntando todas essas informações, nos leva a crer que foi sim uma premeditação e depois de todos os indícios que foram colhidos, coloca de fato ele na cena desse crime, Dionísio. E, doutor Fábio, desculpa, Guiar, te interromper. Doutor Fábio, deixa eu te perguntar uma coisa. Além do Michael, de todas as pessoas que foram ouvidas nesse caso, a polícia já descarta algum suspeito ou continua trabalhando com todos que estavam naquele bojo inicial? Olha, hoje, Dionísio, pelo acesso que eu tive ao inquérito, inclusive o meu último acesso foi ontem, por volta das 15 horas, aqui com o escrivão Cícero Cláudio. É um escrivão que foi designado para cuidar desse inquérito. Conversei com o delegado, doutor Fábio Senac, que é o que preside esse inquérito, o presidente desse inquérito, designou esse escrivão para poder cuidar desse inquérito. E ontem, eu conversando com ele, tive acesso a todas essas informações e eu vi uma lista de pessoas que já foram ouvidas aqui na delegacia. São mais de 20 pessoas, Dionísio. Nenhuma dessas pessoas estão descartadas por completo. Lógico que o senhor Mauro, padrasto do Maicon, não tem envolvimento algum. As ferramentas eram dele, foram furtadas da residência dele. A questão, um exemplo, do pai da Vitória ter sido cogitado numa participação completamente descartada. Inclusive, o próprio delegado, numa entrevista coletiva, veio à tona para dizer isso. Fora essas duas pessoas pontuais, todas as pessoas são averiguadas, todas. Só que tem um grupo mais seleto de pessoas que estão sendo averiguadas com um olhar um pouco mais clínico, sendo acompanhadas um pouco mais de perto, porque a polícia não descarta, Dionísio, a participação de uma facção criminosa, a participação de outros envolvidos. A polícia acha que provavelmente ele não tenha arrebatado essa menina sozinha, o descarte do corpo. E aí eu estive lá, infelizmente eu tive que ir até o local no dia juntamente com a família para poder fazer o reconhecimento. E a perícia estava naquele local e palavras do perito. Esse corpo não foi trazido aqui por uma única pessoa, porque o local não é de fácil acesso. E o local da perícia não é feita somente no local onde o corpo foi encontrado. É feito nos arredores e também no percurso até a estrada. Então são cerca de 25, 30 metros que o perito disse que se uma pessoa apenas tivesse passado por ali, seria identificada, mas não foi isso que ele disse. Então a gente não descarta essa participação de outras pessoas, sejam elas faccionadas ou não, mas são várias linhas de investigação e é o que eu digo, tem um grupo um pouco mais seleto de pessoas que já deram depoimento, elas poderão ser convocadas novamente aqui, e lembrando que, Dionísio, o delegado, ele pode chamar essas pessoas quantas vezes ele achar necessário, porque a cada pessoa que é ouvida aqui na delegacia traz uma informação diferente, cita um nome diferente e qualquer trabalho brilhante do doutor Fábio, todas as pessoas que estão sendo citadas aqui, sejam elas parentes ou não, elas estão sendo trazidas para dar depoimento para que a autoridade consiga, num prazo muito curto, chegar na autoria do crime, Dionísio.